Bom dia a todos e todas. Mais um dia aí para mais uma explanação aí, uma aula de geografia, história, português, matemática, interdisciplinar, junto hoje com direito internacional, direitos humanos e a nossa Constituição Federal, o artigo 5º, certo? Nós vamos falar do tema hoje, violência policial e direitos humanos. E para começar essa aula, eu tenho que falar para vocês que vocês têm que ler. Porque é aquela velha máxima que diz, quem não lê não pensa. Quem não pensa está fadado a ser sempre um servo. Então eu não quero ser apenas um servo de servidão e escravidão. Eu quero ser um servo, servir para o bem. E isso tem que ler. Antes de ler, eu me aproprio de uma ciência chamada, uma técnica chamada hermenêutica. Presta atenção nessa palavra. Hermenêutica, que é de Hermes. Hermes era o filho de Zeus na mitologia grega. Ele era o mensageiro, ele trazia a mensagem. Então a hermenêutica te ajuda a ler os textos bíblicos, legislativos e todo tipo de leitura. Então eu vou me valer da hermenêutica para ler a Bíblia hoje, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal, certo? Vamos lá para uma aula de português primeiro, antes de começar a falar. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, elaborada e ratificada em 1948, pós a barbaridade e o genocídio da Segunda Guerra, ela tem 30 artigos. Artigos do 1º ao 30º. Ele não tem os incisos. O que é um artigo? Um artigo no texto é um numeral ordinal arábico, 5 e aquela bolinha lá, na Constituição Federal, por exemplo, o artigo 5º. Então, quando falar em artigo de lei, lembre-se sempre que é um numeral ordinal arábico, certo? Agora nós vamos para a nossa Constituição Federal, certo? Na Constituição Federal, os direitos humanos, para nós no Brasil, ele está contido na Constituição Federal, no artigo 5º. Então lá, tem o caput, certo? Vamos ler o caput. O caput é aquele preâmbulo, é a ideia principal, certo? O que diz o artigo 5º? Certo? Artigo 5º, vamos lá. O artigo 5º, porque na verdade ele é uma extensão dos direitos humanos, previsto lá na declaração, certo? O que diz o caput? Vamos lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade nos termos seguintes. Aí 2 pontos. Aí dentro do artigo, o numeral ordinal arábico, está os incisos. O que são os incisos? Você estudou lá em matemática. São os numerais romanos. Porque a gente não usa no dia a dia os numerais romanos. Certo? Você já pensou se a gente fosse utilizar, fazer uma conta de adição, subtração, multiplicação e divisão usando numerais romanos? Não dava, né? Então o numeral romano ele é utilizado como inciso. E o inciso está dentro do artigo. O artigo 5º, que é os nossos direitos humanos, ele tem 78 incisos, certo? Que vai dizer lá, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição, certo? Esse é importante. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, certo? Então essa foi a introdução para a gente poder falar de violência policial, certo? Então para falar de violência policial, eu vou fazer a leitura, de um mandamento bíblico, certo? Que ela serve para todos, que é o 6º mandamento, certo? Está nas escrituras sagradas cristãs. Estou fazendo a leitura a partir da hermenêutica, para interpretar bem os termos, o texto. Lá diz o que? Não matarás. Não matarás. O que a gente tem assistido nos últimos tempos? Um aumento assustador
do número de homicídios contra jovens pretos, periféricos e pobres. Os 3 P's. Pretos, periféricos e pobres. Eram 60 mil homicídios anuais, né? Parece aí que nós estamos com números aí bem maiores e mais assustador. Sem contar, né, que o número de tortura aumentou. Ah, Neto, é o direito dos humanos. Não, direitos humanos é para todos. Você pode se indignar com a morte do policial numa ocorrência que fatalmente algum, entre aspas, bandido matou, certo? Ao mesmo tempo que você pode se indignar com aquelas cenas que passam na televisão dos policiais torturando gente nas comunidades. Direitos humanos é para todos. E aí eu vou citar aqui um inciso do artigo 5º. Artigo 5º da Constituição Federal, nosso documento maior, é onde estão os direitos humanos. Vamos lá, certo? No inciso 3, certo, do artigo 5º diz que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ou seja, ninguém deve ou ninguém tem o direito de torturar ninguém. Aquelas cenas que estão aparecendo na televisão são lamentáveis, né? E tem gente que por ignorância ou por satisfação, né, sádica, acha lindo aquelas cenas dos policiais maltratando as pessoas, arrastando, batendo, como a gente está vendo aí diariamente na televisão, certo? Isso é muito triste, chegar nessa situação, né? A gente viu também, certo? O comportamento da polícia, ele é um na periferia e ele é outro nas mansões, nos bairros nobres, né? Certo? O que diz aqui nos nossos direitos humanos, né? No artigo 5º. Porque é o seguinte, você viu aquela cena lá do policial em Alphaville? O bacana lá, o playboy esculachando ele não falou nada. Aqui na periferia, no bairro dos Pimentas, no Itaim, né, no fundão da Norte aí, ele mete o pau no barraco e entra. Então nós vamos lá para um direito humano que está contido no artigo 5º da Constituição, certo? No inciso 11, certo? Numeral romano, para não esquecer, ó. No inciso 11, certo? O que está dizendo lá no inciso 11? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial, certo? Então a gente está cansado aí, né? O ano retrasado, o ano passado, acho que o comandante da Rondas Ostensivas, Tobias de Aguiar, esqueci o nome do cidadão, que ele, de forma despudorada, falou pela televisão que a abordagem é uma na periferia e nos jardins é outra. Vem cá, o que diz o artigo 5º? Todos não são iguais perante a lei? Todos não são iguais em direitos, deveres e obrigações? Então, um tratamento em Alphaville e outro tratamento no fundão da periferia. Certo? Então, é claro que a gente precisa de uma reforma, né, no aparelho policial. Certo? E a gente está vendo, nesses últimos 2 anos, todos os defensores e ativistas de direitos humanos sendo mortos. Em março de 2018, uma ativista de direitos humanos que defendia policiais, defendia adolescentes, infratores nas comunidades, certo? Defendia a comunidade em geral, ela foi assassinada pela condição dela de ativista de direitos humanos. A vereadora Marielle Franco, porque ela combatia uns grupos nefastos que não respeitam os direitos humanos, são cruéis, são perversos, né? Tem um comportamento degradante. Ela combatia as milícias, né? Milícias que ameaçam, que matam. Ela foi morta por uma milícia. E é assim que a gente está seguindo, certo? Esse foi o primeiro vídeo de violência policial. Mais pra frente nós vamos gravar o segundo, certo? Espero ter contribuído, né, para nossa discussão. E o tema aqui, nesses próximos dias, será
violência policial. Leia o artigo 5º da Constituição Federal e os seus 78 incisos e leia os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e leia a Bíblia, né? O 6º mandamento, não matarás, certo? Porque a gente quer paz. Então, esse negócio aí que o senso comum fala, direitos humanos é direito dos manos, defende bandidos, isso é conversa. Isso é coisa de leve trás, certo? Então para de leve trás, vamos estudar e vamos construir a paz, certo? Como diz o Mano Brown, fórmula mágica da paz é no estudo. Falou? Muito obrigado, um grande beijo no coração, axé para quem é de axé, salve para quem é de salve, aleluia para quem é de aleluia e namastê.